tudo bem? Nós vamos falar agora um pouco sobre miasmas e diáteses. Então, homeopatia, estudo de miasmas e diátese e o tratamento homeopático, com uma visão multidisciplinar da saúde. A partir do momento que a gente começa a ver a saúde com a visão multidisciplinar, nós vamos ver que uma série de fatores se agregam para que nós tenhamos saúde ou para que nós percamos a saúde. Então, para que a gente consiga manter a saúde, nós temos que tomar uma série de ações que venham reduzir ou anular os miasmas e as diáteses. Esta é a compreensão que nós tivemos, hoje já tem mais de 20 anos que a gente estuda homeopatia, então nós estamos entendendo, vai clareando mais, e o momento atual que nós estamos passando, o que acontece? Vem uma determinada pandemia que ataca as pessoas que têm problemas crônicos. Problema crônico é miasmas e diátese. Se você reduz o miasma e a diátese, você aumenta a resistência do seu organismo e às vezes, pode ficar imune àquele problema. Possibilidades homeopáticas preventivos e curativos existem? Como a homeopatia pode nos ajudar? Vamos ver se a gente consegue entender um pouco mais da homeopatia, e esse é o objetivo, e se esse é o objetivo, nós vamos entender um pouco mais da homeopatia com esse estudo, para entendermos assim a forma de reduzirmos os miasmas e as diáteses. PICS. A PICS é práticas integrativas e complementares da saúde. A homeopatia é uma das PICS. Ela pode ajudar a combater várias doenças agudas e crônicas, tanto de forma preventiva como de forma curativa. Vamos ver? Se existe vírus, bactérias e outras microvidas que nos atacam, existe a homeopatia e, dentro da filosofia homeopática, se existe uma doença, tem que existir um remédio. Porque Deus é bom e Deus é justo. Se o Criador do universo criou a doença, também existe na natureza uma substância que vai gerar o remédio para tratar aquele adoecimento. Sempre de forma energética, sempre de forma vibracional. Eu creio na vitória do bem, e a vitória do bem vai mostrar para a humanidade a necessidade de usar a homeopatia. E as nossas orações vão clarear a nossa mente para que a gente possa entender um pouco mais como caminharmos diante das adversidades. Nesse livro tem várias orações para esses momentos difíceis e também para os momentos de alegria, louvarmos a Deus. Anjos velam por nós. Creio em Deus. Eu sempre gosto de mostrar a foto das galáxias. Sempre admirei muito o espaço, gostava de estudar qualquer coisa que falasse sobre as estrelas, sobre os planetas. Eu sempre me atinha muito a esses estudos. Os meus filhos também gostam de estudar, gostam de pesquisar sobre isso. E sempre que a gente olha para essa imensidão dessa galáxia, com tantas estrelas que são sóis, cada estrela é um sol, o Sol é uma estrela que recebe o nome de Sol, e cada um deles, segundo a teoria espiritualista, tem uma família de planetas. Logicamente, quantos estirão aqui no universo que poderão ter vida tais quais a nossa? Esse aqui é nosso vizinho. Talvez a gente leve uns 100 anos-luz para chegar lá, uns 50 anos-luz aqui, estou dando um número didático talvez, mas as distâncias vão se vencendo à medida que a tecnologia vai aumentando. Nós levaríamos um dia de viagem para ir de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. Hoje a gente faz isso, às vezes, se você sair do centro de Belo Horizonte para o aeroporto de Confins e tiver trânsito, você vai gastar mais tempo para chegar ao aeroporto de Confins do que depois que você estiver dentro do avião chegar no aeroporto do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Então, a distância fica muito curta quando nós temos uma tecnologia mais avançada. Por isso, um dia, nós conseguiremos fazer as viagens intergalácticas ou interplanetárias. Mas para isso precisamos melhorar os nossos sentimentos. Aqui nós temos nossos livros, que nós já falamos sobre eles em outros vídeos. É homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo, reflexões com Jesus, futuro transcendente, conteúdos transcendentes, qualidade transcendente e o Organon da Arte Curar, de Samuel Hahnemann, comentado. Sempre que você quer alcançar um objetivo, vai ter obstáculos. Lógico, nós estamos na Terra, um planeta de prova e expiação. Para você vencer os obstáculos, você tem que fazer um esforço.
Portanto, quando a gente olha para uma montanha tão imponente quanto esta, nos leva a indagar o que tem do outro lado. Qual a minha visão se eu estiver no topo daquela montanha? Mas para eu descobrir, para eu desbravar, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que usar uma tecnologia de segurança, planejar como subir lá no topo, e não devo subir sozinho, e principalmente no dia que estiver nublado. Nunca suba uma montanha muito alta num dia que estiver nublado, por causa de raios que vão te atingir. Então, um dia limpo, sol brilhante, junte os amigos e faça a caminhada. Para isso tem que ter planejamento, tem que ter conhecimento que hoje está nublado, mas é só algumas nuvens. Eu posso ir. E aí, uma nuvem vem sobre a pedra, vem um relâmpago e pode não ser muito agradável para as pessoas. Portanto, tudo exige de nós conhecimento, estudo. E se nós procurarmos estudar, nós vamos encontrar meios de vencer os obstáculos, de vencer os empecilhos. E, procurando vencer obstáculos e empecilhos, nós escrevemos Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, que nos traz a filosofia dos miasmas, explicada segundo o ponto de vista da homeopatia e da espiritualidade. E o Organon da Arte de Curar comentado, a gente vai esclarecendo o Organon. E como tem a frase embaixo, a luz do Evangelho de Jesus, um dia uma pessoa falou assim, mas a gente estuda ciência. E Jesus trouxe-nos a ciência do amor, a ciência da compreensão e do respeito mútuo. Portanto, é a luz do Evangelho de Jesus, porque se nós não tivermos amor, não tivermos compreensão, não tivermos respeito mútuo, não adianta nada estudar. Para se proteger de vírus e bactérias, a homeopatia nos ensina que basta pegar a coriza ou qualquer secreção de 10 pessoas, diluir e dinamizar pelo método homeopático. Depois do CH9, pode-se usar de forma curativa. Desta forma, os sintomas cedem em poucos minutos. Então, teríamos, para um vírus ou bactérias ou um plasmódio, a gente pega e o faz até o CH9. No caso do plasmódio da malária, como por ele, a gente teria que pegar um conjunto de plasmódio, diluir, dinamizar e fazer CH9, CH12, CH15, CH30 e assim sucessivamente. Isso se chama nosódio e é um coadjuvante do tratamento. Quem toma esse remédio, ele estará protegido daquela substância. Logicamente que proteção 100% não vai existir em nenhuma terapia, nenhuma. Nenhuma terapia vai te dar garantia 100% de proteção. Todos têm uma margem de erro. Mas se você vai para um local que tem malária, se você conseguir comprar o Plasmodium CH30 e tomar, você vai ficar prevenido. A chance de você pegar malária vai ser muito pequena. E lembrando que para malária não tem vacina, tem apenas para febre amarela. Para cada doença tem um remédio que a protege, um remédio homeopático para protegê-la, de acordo com estudos feitos elaborados ao longo do tempo. Em algumas, exige-se vários remédios para proteger, porque cada uma tem um tipo. A malária, por exemplo, são 12 tipos de malária diferentes de acordo com a medicina chinesa. Então, são 12 tratamentos diferentes, são 12 remédios diferentes. Mas o plasmódio da malária, sendo diluído e dinamizado, vai ajudar a curar e vai ajudar a prevenir contra a malária. Isso, gente, tem que ser muito compartilhado. Compartilhe com seus amigos, vai compartilhando com bastante pessoas para que assistam, para que reflitam e para que todos procurem compreender as maravilhas da homeopatia. Quantas vidas seriam poupadas se as pessoas usassem corretamente a homeopatia na prevenção de muitas doenças que não existe tratamento alopático, não existe nenhuma forma de prevenção alopática. Todos os remédios químicos alopáticos possuem efeitos colaterais. Alguns são bem desagradáveis. Esses sintomas são de suma importância para fazer a matéria médica homeopática dessas substâncias. Com isso, elas curariam os sintomas que elas causam. Então, isso aqui é um exemplo que nós estamos dando para as pessoas poderem entender que todos aqueles efeitos colaterais que tem lá nas bulas dos remédios químicos, eles são sintomas importantes para serem tratados. E muitas das vezes, quando o remédio é diluído e dinamizado. E muitas das vezes, aquilo que se predispõe a tratar com aquele remédio,
quanto dilui e dinamiza, ele não vai tratar mais. Ele vai tratar exatamente e somente os sintomas que ele tem de efeito colateral. Porque o remédio só pode curar aquilo que ele é capaz de causar. Vejamos mais à frente. Sendo assim, essas substâncias podem ser testadas a partir do CH3 de forma homeopatizada, pois assim os efeitos colaterais são menores e ela passa a tratar os males que ela causa, conforme o parágrafo 212 de O Organon da Arte Curar de Samuel Hahnemann, que nós temos aquele comentado, isso que está aqui, para que você possa entender a homeopatia, seu mecanismo de ação, de funcionamento, ali está explicando. Então, é importante nós usarmos, entendermos essa filosofia homeopática para que a gente possa compreender mais e nos ajudar mais a nos tratar homeopaticamente. É importante que a gente entenda também que a homeopatia ela tem um conjunto de filosofias, um conjunto filosófico para ser aplicado no tratamento. Se não aplicarmos corretamente esse conjunto filosófico, ou não entendermos esse conjunto filosófico perfeitamente, fica difícil tratarmos com homeopatia. E fica difícil também para quem vai se tratar com homeopatia se não tem nem noção do que está acontecendo. Por isso, o livro é tão importante estudar o livro O Organon da Arte Curar de Samuel Hahnemann comentado, porque nos comentários já está tirando as suas dúvidas que você normalmente teria. O parágrafo 212 do Organon, ele é bem grande, são 4 slides do nosso vídeo aula, mas aqui nós temos apenas 2. O criador das potências curativas levou em consideração, de maneira notável, o elemento principal de todas as doenças, o estado mental e emocional alterado, isto é, o que levou a modificar o seu comportamento e as suas disposições física e moral. A partir do momento que nós entendemos que as nossas disposições físicas e morais têm um remédio que vai nos ajudar a melhorar isso, a doença física automaticamente desaparece. Por isso que é importante você compartilhar com seus amigos, com seus colegas, seus companheiros de estudo, para que todos possam entender esse princípio maravilhoso que a homeopatia nos traz. O vírus tem tendência a atacar e causar maiores danos em quem tem doenças crônicas ativas, vírus, bactérias, seja o que for, qualquer microvida, vamos chamar assim, porque são muitas espécies de microvidas, vírus, bactérias, rickésias, plasmódio e tantos outros, que só vão atacar quem tem uma predisposição psíquica, primeiramente psíquica, depois física, para adquirir aquela doença. Senão não pega. Isso que nós temos que entender. A predisposição primeiramente é psíquica, depois é física. Doenças crônicas são miasmas. Se estão ativos, são diátese. Então, você tem infecção de garganta. Ela não está ativa. Você tem 3 infecções de garganta por ano. Então, na hora que você está com a infecção de garganta, você está com a diátese luética. Durante o ano, você tem a diátese, você tem o miasma luético. Então, você está ansioso, tenso, brigão, irritável, não consegue dormir direito, mexe demais na cama, chuta dormindo. Então, você tem o luetismo exacerbado. Aí sua garganta inflama, você acalma, serena, dorme bem. Saiu da inflexão de garganta, você volta àquele inferno de novo de agitação. Por isso, tratar os miasmas quando não está ativo e a diátese quando está ativo, você vai ficar calmo, sereno, vai dormir bem, vai diminuir sua ansiedade, vai diminuir as suas tensões. É importante entender isso. Por isso, é importante estudar as miasmas e as diáteses. Hahnemann fala sobre a importância de tratar os miasmas no parágrafo 206, bem como a influência deles na saúde humana. E aí nós temos que prestar atenção nisso. Porque muitas das vezes a gente acha que não está doente, porque nós não estamos apresentando um sinal físico, mas os sinais mentais e emocionais estão lá, deixando-nos tensos, nervosos, furiosos. E às vezes não raciocinamos, perdemos oportunidades brilhantes. Nós vemos, às vezes, pessoas no mundo político, no mundo artístico, tomando atitudes que falam assim, poxa, se ele tivesse um pouco mais harmonizado, ele agiria diferente, pensaria diferente e o mundo também seria diferente. Parágrafo 206 do Organon da Arte Curar de Samuel Hahnemann, comentado por Gelson e Cláudio. Antes do início do tratamento de uma doença crônica, é indispensável proceder a uma investigação
muito criteriosa para saber se o cliente teve um contágio venéreo, como, por exemplo, um contágio com gonorreia condilomatosa, pois é contra esse estágio exclusivamente que o tratamento deve ser dirigido, principalmente quando existirem apenas sinais de sífilis ou da doença condilomatosa, sendo que esta é mais rara. Mas hoje em dia é muito raro encontrar tais afecções isoladamente. Se na época do Hahnemann era difícil encontrar 2 ou 3 afecções isoladamente, hoje é impossível encontrar. Se antes era quase, hoje não encontra isoladamente. Todas estão juntas e misturadas, complicadas com a psoríase, como ele vai falar mais abaixo. E aí tem que ter técnica para tratar. E essa técnica que nós ensinamos no nosso curso de miasmas e drenagem, que você pode fazer online em qualquer lugar do Brasil ou de qualquer país lusófono, ou de onde você estiver, desde que você fale português. Bom, vejamos. Esse aqui é o 212 que está complementando lá em cima, pois toda substância de caráter e força curativa que existe no mundo altera de modo evidente e significativo o estado moral, comportamental, mental e emocional do indivíduo com saúde estável que experimente ou a use. Se ele te mudar mental e emocionalmente, você desaparecerá com seu sinal físico de doença, seja ela qual for. Ah, então é tão fácil assim? Nem sempre. Porque para você acessar aquela frequência exata da doença e da pessoa exige uma série de fatores, uma série de técnicas. Mas no dia que as pessoas entenderem a homeopatia, isso vai ficar muito fácil da gente fazer. Vejamos. Continuando agora o parágrafo 16. Contudo, se tal contágio tiver ocorrido algum tempo antes. Isso também deve ser levado em consideração quando a psoríase tem de ser tratada. Por quê? Em tal caso, a mesma está complicada com os miasmas venéreos, como sucede sempre quando os sinais estão meio ocultos e impuros, pois sempre ou quase sempre o homeopata, quando julgar estar diante do indício de um antigo adoecimento venéreo, terá de tratar um caso acompanhado e complicado principalmente pela psoríase, pois a discrasia interna do miasma psórico é de longe a mais frequente causa fundamental dos adoecimentos crônicos. Esses adoecimentos crônicos, esses problemas que nós carregamos internamente, intimamente, é que nos atormentam e que nos fazem ferir a alma, que nos fazem ferir o corpo físico. Precisamos entender que miasmas são conjuntos de traumas. Muitas das vezes nós não queremos nem sequer pensar sobre eles. Mas eles precisam vir à tona, serem retrabalhados à luz do Evangelho, porque o Evangelho nos dá amor e compreensão pelo outro, amor e compreensão por nós mesmos. Sem nós termos esse sentimento de amor e de compreensão, nós não vamos lidar com as nossas adversidades, não vamos nos livrar dos adoecimentos. Por isso, é importantíssimo procurarmos nos tratar, é importantíssimo procurarmos entender onde estamos nos fragilizando e por que estamos nos fragilizando. Os miasmas físicos, assim dizendo, psoríase, cicose, lutismo, tuberculinismo, cancerinismo, editismo, DGO, são mecanismos que o terapeuta tem, que o homeopata tem, de entender o que está acontecendo com o outro. A partir do momento que o homeopata entende o que está acontecendo com o outro, ele tem que ir conversando com esse outro para que ele possa se entender, se compreender, se ajudar, para que as coisas caminhem de forma a mantê-lo saudável. A nossa saúde é estável, mas o ponto de estabilidade é muito sutil. Qualquer nuance de movimentação, de modificação do nosso padrão mental e emocional, ela dá o sinal de alerta. Por isso, temos que ficar muito atentos, porque o que guardamos internamente pode ser e é aquilo que vai nos matar no momento que nós falharmos na nossa postura emocional, psicológica. Certo? Sendo importante observar, voltamos para o parágrafo 212, que, na verdade, existe uma maneira diferente de agir para cada remédio, bem como diferentes formas de reagir ao remédio
em cada pessoa. Entendendo isso, nós vamos entender que o tratamento vai ser sempre voltado para nos melhorar, para nos aperfeiçoar. A gente sempre faz esse convite, é uma reflexão. Seja um cidadão ecológico. Faça a coleta seletiva, porque a segurança do meio ambiente está em nossas mãos. Fazer a coleta seletiva, se você está ajudando o meio ambiente, você está se ajudando e está ajudando aquele catador de reciclável, aquele profissional de extrema importância na nossa sociedade atual, que está lá num ponto do trabalho, dos braços de trabalho, para ajudar a proteger o meio ambiente, mantendo a natureza de forma tão exuberante como nessas fotos que estão aqui. Bom, os miasmas nós podemos mostrar, tem aqui nesse desenho aqui atrás. Se eu chegar para cá, a gente explica por aqui. Então, psora, cicose, luetismo, tuberculinismo, cancerianismo, aiditismo e DGO. Voltemos ali no nosso quadro. Então, quando nós estamos falando em psora, nós estamos falando aqui na base dos adoecimentos. Aqui que está adoecendo. A cicose já é um segundo estágio de adoecimento onde tem inflamações, que é uma doença derivada da gonorreia, entre aspas, porque aqui não está entre aspas, mas vamos entender entre aspas, porque existem muitas substâncias que são chamadas cicotizantes. No luetismo, também derivada da sífilis, mas existem muitas situações e substâncias que induzem ao luetismo. Então aqui já entra situações também. No tuberculinismo é marcado pela culpa, no cancerianismo pela raiva, pelo ódio, e no aiditismo pela perda do bom senso, no DGO o organismo já começa a se degenerar. Então, quando você vê uma pandemia acontecendo que mata as pessoas muito rapidamente, você lembre-se que as pessoas estão no cancerianismo. E por estarem no cancerianismo, nós temos que reduzir o cancerianismo para aumentar as defesas. Quando a gente reduz o cancerianismo, a pessoa vai vir para um desses aqui abaixo. E aí que está a chave para o sucesso do tratamento homeopático no momento desse. A melhora se processa no nível físico do cérebro, enfermidades do coração, depois enfermidades endócrinas, enfermidades do fígado, do pulmão, dos rins, dos ossos, dos músculos, da pele. A pele é a última que vai se melhorar. Essa lei de Hering, a lei de cura, se você entender isso aqui, para onde está indo a doença, você vai saber que você está melhorando ou se está piorando. E aí, é uma aula que é dada em 50 a 100 minutos, e depois a gente vai entender como fazer para sempre fazê-la descer assim. É bem curioso, é bem interessante nós aprendermos. Aqui uma aura doente, está no livro de Bárbara Embrena, do livro que chama Mão de Luz, uma aura muito doente. Aí aqui, uma pergunta feita por Allan Kardec ao Dr. Moore, que já havia falecido. Dr. Moore trabalhou divulgando homeopatia na França, depois no Egito, no Brasil, passou por vários lugares do mundo divulgando homeopatia. Entendendo que para os espíritas é possível conversar com os mortos. Nós não temos preconceitos, nós vamos entender porque somos terapeutas que queremos ajudar as pessoas a se melhorarem. E para ajudarmos as pessoas a se melhorarem, nós temos que estudar, temos que compreender e não podemos ter preconceito. Porque de repente chega um cliente na sua sala e fala assim, olha, vou falar uma coisa para você, eu vejo e ouço espíritos. E nós temos remédios que vão ajudar a pessoa a se equilibrar para ela ver e ouvir os espíritos com menos medo, com menos incômodo. Então, qual a pergunta feita? Considerando-se que em vida éreis homeopatas, que pensais agora da homeopatia? Agora que ele está no plano espiritual, ele responde, a homeopatia é o começo da descoberta dos fluidos latentes, façam muitas outras igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá vosso globo à perfeição. Para alcançarmos a perfeição, precisamos entender a homeopatia, precisamos entender bem como ela funciona para aplicarmos lá bem e ajudarmos as pessoas a se melhorarem, ajudarmos as pessoas a se aperfeiçoarem. Tratando bem, corretamente uma pessoa, ela vai ficar no final com uma aura limpinha e brilhando assim. Logicamente que aqui está didático. Nós não vamos conseguir purificar uma aura assim em uma só encarnação. Esse é um trabalho que exige de nós esforço ao longo de séculos para nos purificarmos ao ponto de termos uma aura limpinha. Mas vamos dar passos largos e muito intensos nesta vida se nós nos tratarmos homeopaticamente.
E aqui vem algumas dicas que a gente coloca sempre. Evita iniciar tratamento com diluições altas ou com muitas gotas no início. Tomou a primeira dose, observe o resultado. 10 minutos depois, dá para ter uma boa ideia do resultado. E a dose pode ser repetida, se foi bom? Pode ser espaçada? Como que a gente vai fazer? Adultos e crianças tomam quantidade de gotas diferentes e têm efeitos também muito diferentes. Tratar uma criança é muito mais fácil do que tratar uma pessoa acima dos 20 anos. Principalmente quando você tem bronquite, sinusite, infecção de garganta. A gente vai fazer um trabalho, então, de melhoria de todos nós. Qual é a reação em pessoas mais gordinhas e mais magras? Tem diferença? Lógico que tem. Uma tem um metabolismo mais rápido, outra tem um metabolismo mais lento, uma tem mais doenças cicotizantes, outra tem mais doenças tuberculinizantes. Entender isso é fundamental para um bom tratamento homeopático. Reflexões e possível tratamento homeopático. O momento em que a humanidade está passando agora requer um esforço conjunto. E se é um esforço conjunto, tem que ser filosofia multidisciplinar da saúde, para nos ajudar a superar essa adversidade momentânea. E a adversidade vai estar sempre imperando: depressão, suicídio, viroses e tantas outras doenças, fantasmas ou fantasma porque a pessoa sente-a na sua alma, mas ela não está presente no corpo físico. E assim temos uma infinidade de doenças que vão batendo-nos à porta e vai também tendo que saber usar as mais diferentes terapias. Pesquisar os sintomas a partir das informações de vários profissionais que descreveram os sintomas da doença. Entendemos que o que Samuel Hahnemann chama de miasmas, parágrafo 206 do Organon das Curadas de Samuel Hahnemann, e depois J. Michaud e Max Tetor descreveram, ampliando os conceitos de miasma, e ainda podemos encontrar mais esclarecimentos no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, o que nos dá a noção clara de que devemos buscar tratar as doenças de formas preventivas, fortalecendo o sistema imunológico das pessoas. Quanto mais nós fortalecermos o sistema imunológico, mais a pessoa vai ficar menos vulnerável aos ataques das microvidas. As microvidas só nos atacam se nós estamos fragilizados mental e emocionalmente. Com isso, nosso sistema imunológico está baixo. Ah, mas a homeopatia pode mudar nosso mental, o nosso emocional? É essa a proposta. Hahnemann deixou bem claro que só conseguiremos bons resultados se o mental e emocional for modificado. Entendemos a necessidade de tratar os adoecimentos miasmas antes que eles se agravam em diátese, ou, se a doença estiver no organismo da pessoa, podemos evitar que ela ganhe força, fortalecendo o organismo da pessoa com a homeopatia de maior hierarquia para o momento. Dentro desse processo, dentro dessa ação, nós vamos conseguir, então, melhorar as condições de saúde da pessoa. Ela vai passar a ter mais condições de enfrentar as adversidades. Agora, gente, isso aqui é um detalhe importante. Os florais de Minas são um coadjuvante importante em todos os tratamentos. Aliás, os florais são considerados pela Organização Mundial de Saúde um coadjuvante em todos os tratamentos que as pessoas podem se autotratar com eles. E o coadjuvante no tratamento do pânico é o buquê de 5 flores. Então, florais de Minas, buquê de 5 flores, crianças de 3 gotas de 3 vezes ao dia, adultos 5 gotas 3 vezes ao dia, por 7 dias. Depois guarda na geladeira e toma quanto for preciso. Se você quiser carregar na bolsa para os momentos difíceis de pânico, você pede para colocar um pouco mais de conservante. Normalmente eles fazem com 20%, 30%, colocar um pouquinho mais. Com 30% já dá para você carregar na bolsa, não precisa de guardar na geladeira. É só ter o cuidado de não guardar junto com o celular. Porque o buquê de 5 flores, ele é excelente coadjuvante no tratamento do pânico. Uma aura limpinha, nós já falamos sobre ela antes. E aqui a gente deixa nosso site, entre no nosso site, faça uma viagem lá por ele. Tem vários links que vão te trazer muitas informações, vão te trazer muitos dados sobre a homeopatia e as suas possibilidades. Cristãos, amai-vos, instruí-vos, vigiai e orai. É a sábia advertência que todos nós devemos carregar conosco
E um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João, capítulo 13, versículo 34. Tem pessoas que não gostam de vir falar nos versículos de Jesus, mas aqui entenda que é um convite à sua reflexão íntima. Você tem tido amor suficiente por todos os seus irmãos em Cristo? Algumas observações importantes que a gente sempre gosta de colocar nos nossos estudos, que fica aqui aberto ao público. Nunca volte às diluições. Toma os remédios na maior diluição que houverdes tomado anteriormente. E amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus. Reflito na grandeza do universo. Nós, como cidadãos do universo, como filhos de Deus, devemos agir como filhos da luz, unindo esforços para nos ajudarmos mutuamente a sermos melhores, a caminharmos de forma mais condizente com as leis divinas. Nossos livros, cada um com a sua especificidade para nós nos ajudarmos a crescer espiritualmente e a nos melhorarmos frente às adversidades da vida. Fica aí o nosso convite. Visite o nosso site, homeopatia, csterapias.com.br, e você vai ver e entender como que a homeopatia pode tratar você de corpo e alma. É importante nós entendermos que nós procuramos sempre estudar numa visão multidisciplinar da saúde, porque quanto mais ampliarmos nossos horizontes, mais teremos condições de nos ajudar mais.